Nosso programa está de volta, a gente falando no primeiro bloco sobre os avanços da Lei Maria da Penha, que comemora mais de uma década, já 13 anos, e agora a gente vai conversar sobre os aspectos psíquicos de quem sofre algum tipo de violência, algum tipo de abuso, com a doutora Verusca Guendov, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Ótimo, prazer bom te receber, viu? Muito bom estar aqui. Falando sobre esse assunto de tão importante relevância, doutora. No passar dos anos aqui no nosso programa, a gente já falou algumas vezes sobre abuso, sobre violência doméstica, e eu citei alguns casos dos quais eu tomei conhecimento que realmente fazem com que eu fique até um pouco exaltada ao falar, porque é muito sério a gente imaginar a realidade que algumas pessoas vivem. E quando a gente fala sobre essa situação, a gente fala inclusive de famílias inteiras sendo prejudicadas, porque se uma mulher dentro de um lar com filhos é maltratada por um homem, ainda que essa criança não esteja sofrendo contra ela especificamente uma violência, ela também está vivendo violência, não? Com certeza. E como é importante esse espaço aqui da RIT, para a gente tentar orientar, tentar conversar com as pessoas que estão em casa, Jaque. Porque a lei, como nós vimos com o doutor falando, ela tem feito seus esforços, tem dedicado sim tempo, mas nós também precisamos levar em consideração que tem todo um trabalho emocional, todo um comportamento que nós precisamos também modificar. É muito importante a gente pensar que as pessoas que têm mais fragilidade emocional, as pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais fechadas, pessoas que têm carência muito grande, elas acabam se tornando vítimas dessa situação. Como é importante a gente trabalhar o nosso processo de gerenciamento de emoções para que nós possamos prevenir esse tipo de coisa. Porque quando nós pensamos em violência, nós temos duas situações muito claras. Ou você previne, evitando que isso aconteça com você e na sua casa, ou você vai ter que trabalhar depois que aconteceu o problema. Agora, é lógico que se a gente prevenir é muito melhor, né, Claro. Jaque? Então, para você que está em casa, às vezes sofre, e não é só a questão física. Tem questões que machucam emocionalmente com tamanha intensidade, porque você que está sendo humilhado, humilhada, né? Se você parar para analisar, você está sendo violentado também de alguma forma. Só que você está sendo destruída emocionalmente. Tem homens e tem pessoas, Jaque, que não trazem uma palavra de ânimo. Parece que querem colocar sua companheira para baixo, parece que querem pisar, querem humilhar. E essa pessoa vai sendo destruída, vai entrando em processos depressivos e muitas vezes nem percebe. Às vezes é isolado dos seus amigos, isolado do seu ambiente profissional. Parece que tem relacionamentos que você é proibido de trabalhar, porque você recebe tantas críticas que a pessoa se isola. Então, é muito complicado. Então, se a gente pode trabalhar esse gerenciamento de emoções e saber exatamente qual é o meu espaço aqui. Eu estou num relacionamento afetivo para, junto com outra pessoa, construir uma história. Eu não estou aqui para me destruir. Isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Doutora, chegou uma colocação aqui para nós que pode, inclusive, ser a situação repetida de algumas mulheres. Vai passando para mim se é isso mesmo, tá? É uma mulher que disse que por 10 anos sofreu violência doméstica, o marido a agredia. Sim. E hoje ela desenvolveu por conta disso ansiedade e depressão. Ela faz tratamento psicológico, participa de grupos e tem apoio da igreja. Mas 10 anos depois, ela sente nojo de todos os homens e não consegue ver a possibilidade de se relacionar de novo com alguém. É comum isso acontecer? É comum isso acontecer. Nós recebemos um volume muito grande de pessoas nessas condições. E quando você lida com um agressor, independente se é um agressor psicológico, físico, você está sofrendo uma agressão. Claro que quando você estende essa agressão do psicológico para o físico, a situação fica muito pior, porque você está destruindo a pessoa na sua totalidade. Agora, o que acontece? Uma pessoa que lida com esse tipo de situação, ela fica traumatizada. Então, olha só o tamanho do processo, porque você cria, como ela informou, um processo de ansiedade, um processo de depressão, um processo traumático. Quer dizer, ela não só desenvolve um gasto mental tão agudo, que adoece emocionalmente, mas ela também desenvolve um processo traumático onde ela não quer mais viver a vida afetiva. Então, ela praticamente amputa a vida afetiva da vida dela. Porque na cabeça dela, o medo de se envolver com outra pessoa, essa pessoa repetir o que ela passou, faz com que ela não queira mais aquilo para a vida.
Só que o fato de você ter um relacionamento ruim que te destruiu não significa que isso vai acontecer com todos os relacionamentos. Ela quer saber se ela ainda conseguiria ter uma vida normal. O que ela considera normal consegue, doutora? Claro, é que cada processo terapêutico, ele segue numa sequência, ele segue com objetivos, um planejamento. Cada processo é diferente, né? Então, é difícil dizer qual o processo que ela está. Até depende da linha de tratamento que o psicólogo dela adotou, né? Tempo, depende de várias coisas. Então, às vezes, como você entra com um processo depressivo, nós que somos profissionais da área emocional, nós temos que selecionar. Às vezes acontece já, que da pessoa entrar com várias patologias emocionais. Vamos ver o que eu vou tratar primeiro, Nós né? precisamos escolher uma primeiro. Então, dependendo do nível de depressão que essa paciente estava, o processo de ansiedade gerado, isso vai ser focado primeiro. Dependendo das somatizações que foram criadas, dos processos clínicos que às vezes são desenvolvidos por processos emocionais, isso vai ser tratado primeiro. Agora, é lógico, se você pensa em não se sentir traumatizada mais, converse com o seu profissional de psicologia, aquele profissional que te atende, e diga que, além de tratar a depressão e tratar a ansiedade, que você gostaria de refazer sua vida afetiva. Não é justo passar aqui por essa vida e não ser feliz no amor. Eu acho que é um direito que todos têm. Se você não está bem no seu relacionamento, precisa ver o que é necessário para mudar, para melhorar. E se você teve um processo desses, porque infelizmente tem situações e situações, você viu que realmente não conseguiu, não teve o que fazer, você quase foi morta, porque tem pessoas que casam com psicopatas. É espantoso a gente dizer, né, que a cada 10 pessoas, uma é psicopata e sente prazer em destruir. Então, quando você lida com uma pessoa desse tipo, você, sua família, animais de estimação são destruídos. Não tem, nesse caso específico, eu não estou limitando a Deus, daqui a pouco eu vou até contar um testemunho para vocês. Tenho muita liberdade de conversar sobre isso com a doutora Verusca, porque ela é cristã também. Mas quando você lida especificamente com essa patologia, com o psicopata, não há muito o que se fazer, né, doutora? Não, a psicopatia, ela não tem cura. Cientificamente falando, ela não tem cura. Então, por ela não ter cura, ela tem alguns tripés, que é a mentira patológica. Então, a pessoa que é doente, ela mente, ela inventa coisas, ela cria coisas a seu respeito e cria coisas a respeito dela. Ela socialmente é uma pessoa extremamente benquista, porque é feito um papel de ator ali, né? Então, a pessoa, ela convence a sociedade que ela é maravilhosa para que ela possa imputar culpa à pessoa que está com ela. Então, ela transforma a companheira numa pessoa ruim, e ela é uma pessoa incrível, é uma pessoa extremamente manipuladora, extremamente compulsiva de sentir prazer no sofrimento do outro. Então, esse tipo de reação a pessoa tem porque ela não tem o processo mental que associa a culpa, que associa a pena, dó, piedade, amor pelo outro, consciência por aquilo que ela está fazendo com o outro. Porque, e aí eu acho importante a gente explicar, doutora, na psicopatia, falta algo na pessoa mesmo, né? Sim, ela não tem a capacidade neurológica de amar. Então ela é uma atuação do cérebro, né? Exatamente. Não limitando um milagre, mas o que a gente quer dizer é que tá faltando um negócio na cabeça da pessoa pra gente poder falar de maneira bem fácil para as pessoas entenderem. Neurologicamente falando, que faz com que ela não consiga sentir isso pelo outro, Ela não é uma pessoa que sinta afeto por ninguém, nem por nada. Ela finge sentir para convencimento, né? E é bacana você falar essa questão da fé, porque nós sabemos que nas questões da fé nós temos regras, né? Então, para que Cristo possa entrar na vida de uma pessoa, o coração tem que se abrir. Concorda? Então, ele vai bater. Mas para ele entrar, a pessoa, por decisão consciente, precisa abrir a porta. O que acontece com os casos de psicopatia é que eles não tomam essa decisão. Esse é o grande problema. Para o milagre acontecer, a porta precisa ser aberta. Agora, é claro que nesses casos, a gente também tem que reconhecer que a pessoa ela foi enganada. Ela foi traída. Ela acreditou naquilo que ela viu e ela não conseguiu entender o que aquilo representava na vida dela. Então, essas pessoas só vão descobrir depois de um certo tempo, quando o processo já está grande demais. Porque os psicopatas ou as pessoas que criam a violência doméstica, eles isolam dos amigos, isolam da família. E era até isso, muitas vezes quando essa mulher vai fazer a denúncia, agora falando especificamente das mulheres, mas pode ser o contrário também,
ela já não está muitas vezes perto da família, ela não tem mais amigos, ela não tem nem para quem contar, porque geralmente esse abusador, ele trata de afastar mesmo a mulher dessas pessoas, né? Claro, vamos imaginar como é que você manipula melhor uma pessoa, quando ela depende de você. Então, as pessoas que são violentas, independente de ser psicologicamente ou fisicamente, elas têm um trato inicial maravilhoso, conquistador, a ponto de conquistar o ambiente de todo mundo. Só que depois que ela tem essa pessoa nas mãos, ela começa a, por amor, você me ama? Então deixa esse emprego. Você não precisa disso, eu te dou tudo. Ah, você não me ama? Por que você está dando mais importância para a família e para amigos? A ponto dessa pessoa ficar dependente 100% dela. Porque ela sabe que uma pessoa dependente é mais fácil de manipular. Que ela tem medo de dizer o que está passando, dizer o que está sentindo, a humilhação do que está passando. Então, é muito difícil. Só que precisa, sim, ter uma movimentação pessoal. Doutora, várias perguntas chegando. Daqui a pouco eu vou fazendo todas as perguntas de vocês. Podem ir ligando ou mandando pelas redes sociais. Doutora, geralmente, as pessoas que causam isso no outro, então, que praticam a violência, tá? Contra uma esposa, contra os filhos. Sim. Essa pessoa, ela tem alguma patologia, sim. A gente sabe de problemas até mesmo de utilização de drogas lícitas ou ilícitas, sim, ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente sabe que a incidência aumenta com algumas situações, né? Então, uma pessoa que usa drogas, ela tem uma incidência maior de ser mais violenta. Uma pessoa que às vezes está alcoolizada, uma pessoa que de repente passou por determinadas situações ou é um psicopata, ele tende, óbvio, a ter uma situação mais elevada. Agora, a gente também tem que pensar que é difícil para a gente pensar isso, sabe? De olhar para o outro e saber que o outro pode ser bom ou ruim. Nós temos o costume de criar expectativa com as pessoas porque a gente olha para as pessoas achando que elas são a gente. Já parou para pensar nisso? É verdade, a gente julga o outro por nós, Você né? julga por aquilo que você é. Só que a gente tem que parar com essa mania de julgar as pessoas por aquilo que a gente é e começar a ler as pessoas. Eu falo muito disso, Jaque. Desenvolver essa capacidade de percepção, de analisar os comportamentos, a fala das pessoas, de tentar entender o porquê que ela age daquela forma. O que está acontecendo que ela age assim. Porque você pode ser enganado na sua vida. Quantas pessoas são enganadas por amigos, por parentes? Especificamente hoje a gente está falando da violência doméstica. Mas quantas pessoas na vida são praticamente destruídas emocionalmente porque não conseguem ler? Acham que a pessoa, nossa, aquela pessoa é incrível. Porque ela diz que é incrível, porque eu acho que ela é incrível, porque eu acho que ela é como eu sou. Então nós precisamos passar a ter um olhar diferente para as pessoas. Eu penso que nesse momento que a gente está vivendo no planeta, não é só no Brasil, nós precisamos investir mais em qualidade de vida emocional, se a gente quiser ter uma qualidade de vida. Nós falamos muito da atividade física para a gente, o quanto isso nos traz qualidade de vida, nós falamos da questão da alimentação, nós falamos de várias coisas. Está na hora de incluir nessa lista qualidade de vida mental, porque a sua qualidade de vida vai depender da qualidade, da forma como você gerencia as suas emoções. Agora, como então, especificamente nesse momento falando de gerenciar emoções, doutora, como encontrar forças para fazer essa denúncia, para tomar essa decisão? E aí eu te pergunto isso porque, até pegando o link do que a gente fala com o doutor, do número de denúncias que deve ser o que a gente tem acesso a metade do que realmente acontece. A gente já falou aqui, eu acho importante a gente pontuar que uma coisa é uma discussão, nunca ninguém deve agredir ninguém, mas às vezes em uma discussão, no calor de uma situação, pode acontecer de apertar, de machucar, não é o ideal, mas a gente sabe julgar quando isso aconteceu num momento específico de um problema, de uma situação, mas nunca aconteceu mais, de quando de fato é uma violência, porque às vezes os dois ali, né, levantaram a voz, aconteceu uma violência, mas quando é de fato a violência doméstica recorrente, é importante saber pontuar isso e ter coragem para denunciar, não é, doutora? Olha, é muito importante a gente perceber o movimento do outro, certo? Então, se o outro está irritado, nervoso, independente de ser homem ou mulher, você já sabe que a pessoa está fora de si naquele momento. Pelo menos uma das partes precisa tentar, opa, peraí, deixa passar esse momento agora, em outro momento a gente conversa. Agora, o que me preocupa, Jaque, quando a pessoa começa já num primeiro momento de desentendimento, já parte para agressão. Porque quando você sofre uma agressão, você apanha do seu companheiro, eu vou deixando claro aqui, gente, vai acontecer de novo.
porque ele já apresentou um desequilíbrio comportamental naquele primeiro momento de desentendimento. Não é uma discussão que de repente... Não, já começou com... Não. Muitas vezes já começa com esse... Quem se perde de uma forma tão grande num primeiro momento de conflito, já está mostrando que não tem estrutura emocional para discussão. Se fez um namoro, vai fazer no Vai casamento, fazer né? no casamento. Porque a gente precisa prestar atenção no movimento da pessoa. Como essa pessoa está tratando a própria família? Como essa pessoa lida com discussões e desentendimentos? Quando uma pessoa pensa diferente dela, como é que ela age? Então, se ela já está mostrando um desequilíbrio, uma desestrutura, não pense você que depois do casamento ela vai ficar bem. Doutora, como ter força para denunciar? Ou para procurar ajuda? A gente tem que parar em algum momento, para quem está sofrendo especificamente violência doméstica, você tem que parar nesse momento e tem que pensar, ok, o que eu pretendo da minha vida? Eu tenho sonhos, eu preciso sair disso. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é buscar ajuda. Quebre o silêncio. Inclusive, eu vou até aproveitar e mandar um abraço para a deputada Damares Mouro. Ela está com um projeto chamado Quebrando o Silêncio. Eu acho que esse é o primeiro movimento comportamental que a pessoa precisa ter. Porque se ela ficar fechada sem contar o que está acontecendo, ela não vai ter forças. Então, se você não tem força de Se não dá para ir na delegacia, de repente, no primeiro momento, procura um psicólogo, procura alguém da igreja, alguém que possa te orientar, né? Quem é a pessoa que você tem maior apreço? Quem é a pessoa que você confia? Se você não tem coragem, não tem força para procurar, de repente, um delegado, para procurar uma delegacia, você tem mãe, você tem irmã, você tem parentes, uma melhor amigos, amiga, sabe? Alguém, um líder que, de repente, te acompanhe. Quebre o silêncio, fale para essa pessoa, porque essa pessoa vai saber como fazer ela estar fora da situação. Ela vai estar com a cabeça um pouco mais tranquila para poder caminhar com você, porque tem momentos na vida que a gente precisa estender a mão para alguém. E alguém que está de fora vai poder dar essa ajuda. Eu falei que ia dar um testemunho, eu vou falar rapidinho por conta do tempo. Eu tive uma amiga que sofreu violência doméstica e ela me contou. E ela falou, ela já estava convertida, ele não, e ela falou, já que eu quero lutar pelo meu casamento, eu quero lutar por ele. Eu falei, olha, você pode lutar pelo seu casamento, mas não dentro da sua casa, porque ele vai te matar. Sim. E daí, no caso dele específico, tinha uma questão de possessão mesmo, tinha uma questão espiritual dentro disso, mas o casamento dela foi salvo, ele se converteu, os dois mudaram de vida, mas ela precisou se afastar por um tempo e teve apoio dos pais dele, para que ele tivesse a escolha de mudar por causa da vida dele, para que aí eles pudessem retomar o casamento. Porque se a pessoa não muda por causa dela, ela muda por causa do outro, doutora? Pois é, então isso é importante para a gente pensar. Quando você tem uma ação, você vai buscar uma reação. Às vezes a sua atitude pode mudar tudo. Às vezes a pessoa fica doente, emocionalmente falando, e ninguém diz para ela, porque tem medo, porque não quer contrariar, e a situação vai se tornando fora completamente do controle. Então vamos reagir. Nós precisamos passar a ter uma qualidade de vida de uma forma total, e cuidar das emoções é primordial para isso. Já. Doutora, chegou uma pergunta para nós de uma mulher que disse também não quis se identificar, obrigada pela participação, que sofreu por muito tempo violência doméstica. Sim. Hoje ela está separada, mas ela tem uma preocupação muito grande, que é de que isso que ela sentiu esteja interferindo na criação dos filhos dela. Sim. É importante procurar ajuda para ela e para as crianças? É muito importante procurar ajuda, é uma forma que a gente encontra de tentar esclarecer tudo aquilo que a gente passou e tentar se fortalecer emocionalmente. E claro, tudo aquilo que de alguma forma espelha em você, isso de alguma forma vai respingar naqueles que não conseguem se defender. Imagina, as crianças, elas não têm condições de se defender. Nós recebemos crianças a partir de 1 ano na clínica que acompanharam violência dentro de casa. Às vezes a violência não foi diretamente com a criança, mas ela vivenciou isso dentro da casa dela. Então é muito difícil. Então você precisa estar bem para oferecer o melhor para os seus filhos e não permitir que essas questões destruam a sua vida e a vida de toda a sua descendência. A gente tem que lutar por uma qualidade geral aí familiar. Doutora, por que acontece de maneira, a gente já caminha para o fim do bate-papo, mas repetida? Quando a gente percebe muitas vezes uma mulher, olha, se relacionou com um cara que maltratava, que batia, bom, depois de muito tempo conseguiu sair fora. Ela arruma outro cara que você olha e fala, o perfil é igualzinho, isso aí vai dar problema, eu posso contar, fazer uma contagem regressiva. Sim. Por que isso acontece? As pessoas têm dificuldade de fazer a interpretação do que significa aquele outro. Então as pessoas são carentes, muitas vezes têm medo de ficar sozinho, de não se relacionar. Então ela acredita muito rapidamente na verbalização do outro, ela não analisa o conjunto. A pessoa chega para ela e diz, olha, eu gosto de você, eu te amo, a pessoa já se derreteu.
porque está carente, porque quer sentir que alguém gosta dela. Então, ela não enxerga o resto, ela só enxerga o que a pessoa está falando. A pessoa pode estar fazendo tudo de ruim, mas ela está enxergando a fala. Quer ver um exemplo? Relacionamentos onde, por exemplo, o namorado anda na frente, não segura na mão da namorada, não quer estar junto. Quando a namorada pergunta alguma coisa, é ríspido, a trata de forma ríspida, mas diz que ama. Então a pessoa se apega ao dizer que ama, mas não se apega às atitudes que aquela pessoa tem, que não está mostrando esse amor, não está mostrando essa importância. Você manda muitas mensagens para a pessoa não responde, aí o que você quer? Né? Então, parece que não faz questão de estar perto, não faz questão de estar junto, parece que se sente obrigado a estar com o outro, mas diz que ama. Então, cuidado com as pessoas que falam e não agem da mesma forma, porque amor tem que ser um conjunto. Não adianta só falar, não. Doutora, eu tenho que encerrar, mas a última pergunta que chegou para nós também de uma pessoa que não quis se identificar, casada, diz que percebeu que ela sofre violência, ela ainda sofre essa violência, e principalmente que o marido a afasta das pessoas que estão ao seu redor, ela não tem mais amizades. Qual que é a orientação que a senhora pode dar para ela? Olha, é claro que o ideal seria buscar uma ajuda emocional para você criar uma estratégia que seja compatível com a sua realidade. Porque a gente não sabe em que circunstâncias tudo isso aconteceu. Inclusive, eu vou até colocar uma coisa aqui já, que eu, uma vez por mês, voluntariamente, gratuitamente, eu abro um espaço, eu tenho um espaço, onde uma vez por mês, eu e uma equipe de psicólogos realizamos os atendimentos individuais gratuitamente. Atendimentos individuais e palestras, tanto para prevenção como para intervenção, para ajudar as pessoas a tentar ver um norte, tentar ver um futuro. Então isso acontece aqui em São Paulo, uma vez por mês, e é gratuito. Para se inscrever é só entrar nas minhas redes e pedir que a gente diz que dia vai ser. Vamos deixar as redes então? O YouTube... Para quem quiser também acompanhar vários vídeos com várias orientações importantes, doutora Verusca, certo? Sim. Só colocar a doutora Verusca que você já encontra. Isso. Tem o telefone, posso passar também esse Pode. telefone, 0 operadora 119 8249 0073. E para quem quiser saber especificamente dessa atuação, nas redes sociais também, né, doutora? Sim, é só entrar nas minhas redes sociais. Ai, não consegui anotar. Entra lá no Google, Verusca Psicóloga, que você acha minhas redes. Fala, doutora, como é que eu faço para participar desse evento gratuito? Eu informo você. Mais uma vez, obrigada, doutora. Eu que agradeço. É muito bom ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. Que assunto que rende. Já te convido para voltar de novo para a gente falar sobre isso. Prazer. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que a gente possa ter esclarecido para você algumas das suas dúvidas e te ajudado. Se você precisa de ajuda, quebre o silêncio. Não fica calada não, tá? Eu quero te contar também que sexta-feira tem programa especial do Dia dos Pais. Quer mandar uma fotinho com seu pai ou com seu marido e com seus filhos? Manda pra gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @JaqueStefano, ou no Instagram, @nosso programa. Um beijo grande, excelente tarde. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau!